Olá, sejam bem-vindos a um novo vídeo do canal. Trago o resumo do episódio número 4 do anime. Deixem nos comentários o que acharam, e também deixem seu gostei para que eu continue assistindo os episódios, se é isso que vocês querem. Mas a Chika e a garota voltam depois das suas compras e tudo saiu bem. O presidente pergunta por que compraram um pelúcia, e bem, mas a Chika perguntou se poderia colocar em algum lugar. Embora não fosse grande coisa que a garota tenha ajudado a fazer compras, a verdade é que o presidente Kenaki estava feliz, porque talvez se mandasse Maria sozinha, ela poderia trazer um monte de pelúcias, como já pôde comprovar. Assim, o presidente pergunta novamente a Masashika se ele quer fazer parte do conselho estudantil. Por outro lado, mais uma vez, o garoto rejeita, dizendo que não é digno basicamente de ser, que não está à altura. Mas o presidente não acredita nisso e não entende porque ele está tão decidido a não se unir, sendo que todos os membros do conselho já aceitaram que ele possa se unir, ou seja, estão esperando por ele. Mas repetimos, Masashika não se sente digno do cargo. Embora aqui o presidente tenha dito que não importava o motivo pelo qual ele se unia ao conselho estudantil, que antes ele era diferente do que é agora, e mostrou uma foto de 2 anos atrás, onde ele era o típico gordinho com más notas e tinha uma cara de desespero terrível. Mas no final, ele acabou se unindo ao conselho estudantil e mudando seu corpo, inclusive por causa da garota de quem gostava. Vamos lá, suas motivações não foram puras e honestas para entrar no conselho, ele queria trabalhar em si mesmo e ser digno, ser a melhor pessoa para estar com a pessoa que gosta. Então, mostrando isso a Masashika para que ele veja que não importa quais sejam seus possíveis argumentos para estar no conselho, o mais importante, como diz Maria, é o que faz uma vez que está lá. Com tudo isso, Masashika disse que iria pensar, mas está cada vez mais perto de fazer parte do conselho estudantil. Aqui ele tem uma lembrança do passado com sua irmã, quando ambos iam participar juntos, principalmente Masashika para ajudá-la. E bem, parece que algo ruim aconteceu, embora no momento não mostrem. Masashika pergunta por Alia porque não estava por aí no conselho, e o presidente disse que estava resolvendo uma disputa entre 2 clubes, o clube de beisebol e o de futebol. Ambos os times estão em uma fase importante das competições e precisam usar o campo de jogo, mas nenhum está disposto a ceder. Então ele mandou Alia para mediar entre os dois e também para ganhar um pouco de experiência nisso. Normalmente quem lida com esse tipo de coisa é Shizaki, a vice-presidente e também namorada do presidente, mas como não está, ela está lidando com o assunto do outro clube. Bem, Alia teve que ir mas a Chika vai, sabendo que pode haver problemas, se dirige ao lugar onde todos estão reunidos. Por outro lado, podemos ver que Alia não consegue falar com esses 2 clubes, que estão muito inflexíveis e nenhum quer ceder. Alia também não consegue pensar em nada que possa ajudá-los e ninguém a escuta. Ela se sente triste porque sabe que é sua culpa. Ela se concentrou tanto em si mesma que não pode influenciar as pessoas. Lembra que foi sua decisão não depender de ninguém, não usar as pessoas, e isso a fez não conseguir falar com eles de forma eficaz. Está muito triste, então pede em russo que alguém a ajude. Aqui entra Masashika, porque chegou ao local, ouviu tudo o que aconteceu, mas decidiu que iria embora e que era um problema de Alia. Mas quando a ouviu pedir ajuda em russo, não teve outra escolha senão entrar. Masashika é conhecido, sabem que ele foi vice-presidente no ensino médio, e dá uma boa opção. Perto do rio há um parque que qualquer um dos 2 times pode usar, e ele quer mandar o time de beisebol para lá. Mas em troca, o clube de futebol tem que emprestar algumas pessoas para ajudar no treinamento do time de beisebol. Obviamente, era uma opção que o time de beisebol não iria gostar. Mas havia um plano de fundo, que depois Masashika explica para Alia. As managers do time de futebol dizem que poderiam ajudar o time de beisebol com seus treinamentos se eles forem treinar no parque perto do rio. E eles acabam aceitando, porque vão receber a ajuda de garotas bonitas. Depois de resolver tudo, Alia pergunta como ele fez tudo isso. Masashika sabia que era uma proposta que o time de beisebol não iria gostar, mas sabia algo mais. Uma das managers do time de futebol é namorada do capitão do time de beisebol, e ambos estavam muito quietos, sem dizer nada, porque não queriam incomodar um ao outro. Enquanto Masashika dava essa opção de que alguns poderiam ajudar o time de beisebol treinando em outro lugar, ele olhava muito para a manager principal do time de futebol, porque sabia que ela iria ceder e se oferecer para ajudar o outro clube, porque seu namorado está no outro clube. Então ele resolveu tudo e basicamente matou 3 pássaros com uma pedra. Os jogadores de beisebol vão treinar com garotas bonitas, o casal vai ter tempo para ficar juntos, e o time de futebol vai poder usar o campo de treinamento sozinho. Alia fica impressionada com tudo isso. Quando estão terminando de caminhar, encontram o presidente, que pergunta como tudo foi, e parece que ele tinha tudo planejado. Ele pede desculpas a Masashika porque era uma das maneiras de testá-lo e mostrar que ele pode ser parte do conselho estudantil. Querendo ou não, com tudo isso, Masashika acabou aceitando. Então o presidente o levou à sala do conselho estudantil para se inscrever no conselho. Já quando estavam saindo da escola à noite, Alia perguntou a Masashika se ele estava se inscrevendo no conselho para ajudar Yuki. Masashika perguntou se ela faria isso por essa razão, o que aconteceria se ela deixasse de lado seu plano de se tornar presidente do conselho. E ela disse que não, que obviamente não iria desistir, que continuaria com as intenções de ser presidente, mesmo que tivesse que enfrentá-lo. Vendo que está muito decidida, Masashika disse para ela calar a boca e pegar sua mão, porque ele iria apoiá-la,
fazer o necessário para que ela pudesse se tornar presidente. Alia fica feliz com isso, tanto que até solta algumas lágrimas, pega a mão de Masashika e diz em russo: "Eu gosto de você." Basicamente foi uma declaração. Isso surpreende Masashika tanto que ele tem uma pequena lembrança de uma amiga russa que tinha. Vamos lá, são sentimentos semelhantes ao que sentiu aqui. E Alia percebeu que ele estava pensando em outra enquanto estava com ela. Alia dá um soco na mão dele, obviamente, porque estava com raiva e pergunta por que estava pensando em outra garota, se estava pensando em Yuki. Ele diz que não, que era outra garota, e acaba confessando. Ela dá um tapa nele para acordá-lo. Depois disso, se acalmam, se ajudam, conversam, e ficam comprometidos a seguir em frente com a busca pela presidência do conselho estudantil por parte de Alia. Quando chegam ao prédio de Alia, ela pergunta se sua bochecha está bem. Ele diz que sim, que só não sente o lado esquerdo do rosto, mas era uma brincadeira. Alia pega o braço dele, se aproxima e beija sua bochecha. Obviamente, Masashika fica muito confuso, porque pensava que beijos na bochecha eram bochecha com bochecha, não boca com bochecha. Ele fica se perguntando o que aconteceu e o que significa tudo isso, mas ela simplesmente diz que era um beijo na bochecha e sai. Masashika fica tão confuso que grita para ela explicar o que aconteceu, pelo menos em russo. Por outro lado, em casa, Alia fica pensando no que fez, que se declarou, disse que gostava de Masashika e agora está negando, em fase de negação, dizendo que não pode gostar dele, mas está claro que sim. Aqui, Maria chega em casa e Alia nota algo estranho nela. Pergunta o que aconteceu, e bem, Maria simplesmente mostra o gatinho que comprou, porque supostamente seu olhar parecia o de Alia. Também disse que conheceu alguém importante, referindo-se a Masashika. Disse que o conheceu e que agora entendia porque Alia estava apaixonada por ele. Embora Alia negue novamente seus sentimentos, Maria nota que está mentindo, que é muito fofa quando tenta esconder seus sentimentos. Mas também diz que deveria ser mais rápida e se declarar para Masashika. Não vá ser que alguém se adiante. Não sei se isso é uma ameaça ou simplesmente um comentário. Suponho que vamos descobrir. Assim termina o episódio número 4. Mas me digam, o que acharam deste episódio? Deixem seus comentários, seus likes, e nada mais. Muito obrigado por assistir.